E agora? Bem, esse é o título da série que nós temos desenvolvido nas últimas semanas e estamos concluído hoje. Mas antes eu gostaria de estender as nossas mais cordiais boas-vindas a todos vocês que estão aqui presentes nesse início de noite aqui em São Paulo, e também você que nos acompanha pela internet e também acompanha Nova Semente através da TV Novo Tempo, no programa Viva, uma experiência real com Deus. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que foi estabelecida para que juntos nós possamos ter semana após semana essa experiência que eu acabo de mencionar, uma experiência real, profunda com o nosso Deus. Nessa série nós temos juntos analisado importantes passos que cada um de nós precisa dar quando nós almejamos restauração na nossa vida. Onde buscar a solução para os problemas que simplesmente nós não sabemos o que fazer. Quantos de nós nos deparamos com situações que nós simplesmente, momentos inesperados, que nós sentimos que parece que o chão desapareceu. Restauração, é isso que nós necessitamos. Restauração, uma transformação interna em nossa vida, mas como nós podemos alcançá-la? Nós mencionamos diversos passos cruciais nesse processo. Se por acaso você não esteve conosco, perdeu uma das mensagens, não deixe de acessá-las no nosso website www.novasemente.org. Lá você encontrará não somente a mensagem de hoje, em poucos dias, mas também as anteriores. Nós vimos durante essa série a importância de reconhecer a nossa situação antes de iniciar esse processo de restauração. Portanto, o passo da realidade. Olha ao seu redor, a sua vida, reconheça quem é você, a realidade que você vive. Também nós falamos sobre quem é Deus, onde e como nós podemos nos apropriar do poder de Deus nessa nossa jornada de restauração. Esse é o passo que eu mencionei a vocês, o passo da esperança. Vimos também, na terceira parte da série, o convite de Jesus Cristo. Ele diz: vinde a mim. O momento que você precisa não apenas compreender sua situação, entender quem é Deus, mas aceitar o convite, o passo da entrega. Na sequência nós falamos sobre o assunto da culpa e como limpar a nossa mente desse terrível sentimento. A culpa nos destrói. O passo da purificação interna em nossa vida. Na semana passada nós analisamos um dos maiores obstáculos que nós enfrentamos quando nós buscamos uma transformação em nossa vida. Aquele sentimento que nós damos um passo para frente, mas dois para trás, o retrocesso. O que fazer para conservar essa transformação, essa mudança em nossa vida? E hoje, para concluir, nós vamos abordar dois assuntos importantes. O primeiro deles: por que Deus permite que situações como estas venham à nossa vida? Por que Deus permite que o sofrimento e dor sejam invariavelmente parte da nossa existência? E a segunda questão: como nós podemos usar situações como estas para ajudar outras pessoas? Será que isso é possível? Vamos ao primeiro deles. Por que Deus permite o sofrimento? Dor, dúvidas. Há muitas razões, queridos, para essa realidade, mas eu gostaria de destacar com vocês nessa noite apenas 4 delas. E a primeira delas, porque Deus permite o sofrimento, é porque Ele nos deu o livre arbítrio, poder de escolha, decidir o que fazer. Foi com essa maravilhosa característica que Deus criou você, que Deus criou a mim, que Deus nos criou, com o poder de escolher. A Bíblia afirma de maneira clara que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Mas como você e eu somos como Deus, a sua imagem, Deus nos deu, queridos, o poder de escolher, o poder de escolha. Você e eu podemos escolher entre o bem e o mal. Você e eu podemos escolher entre o certo e o errado, entre a morte eterna ou a vida eterna. Em outras palavras, Deus nos diz basicamente isso: você pode me rejeitar ou você pode me aceitar. A escolha é sua.
você decide. A escolha é sua. Por quê? Porque Deus não nos criou como um montão de marionetes. Deus poderia, queridos, ter nos criado sem esse dom, sem esse poder de escolha, sem o livre-arbítrio. Ele poderia ter criado você e a mim como um robozinho, que todos os dias se curvaria diante dele, a quantidade de vezes que ele assim desejasse, quem sabe 7 vezes por dia, para orar. Você e eu nunca cometeríamos deslize algum. Você e eu seríamos fiéis e obedientes a Deus para sempre, como um robozinho, nada mais que isso. Só que se você parar para pensar, sem o poder de escolher o que é errado, nunca poderíamos ter o poder de escolher o que é certo. Nunca poderíamos, por consequência, amar a Deus de maneira voluntária. Em outras palavras, não existiria amor entre o Criador e a criatura. Deus não poderia criar algo à sua imagem. Deus não poderia criar algo à sua semelhança sem amor. Por quê? Porque a sua própria essência é assim. A Bíblia nos diz de maneira clara: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você nunca pode dizer que ama alguém sem a possibilidade de não amar esse mesmo alguém. Você não pode dizer que é bom, que algo é bom, sem ter a possibilidade de que esse algo não seja bom. Você não pode dizer que sempre faz o que é correto, sem a possibilidade de fazer o que é errado. Por essa razão, e em virtude do seu amor, Deus nos deu, queridos, o poder de escolha. Deus nos deu aquilo que chamamos livre-arbítrio. Só que um dia, o ser humano escolheu não amar a Deus. E desde então a maioria das pessoas tem seguido o mesmo caminho. A maioria das pessoas tem seguido os mesmos passos. Mas ele, o homem, continuou extraviado, seguindo os seus caminhos. Desde então as pessoas têm seguido sua própria vontade. Desde então as pessoas têm seguido seus próprios impulsos, dentro dos seus termos, sem a direção de Deus. E os resultados estão ao nosso redor. O problema é que livre-arbítrio não é apenas, queridos, uma bênção. O problema é que ele também pode ser uma maldição, em virtude das decisões erradas que invariavelmente como seres humanos fazemos. Falando ao povo de Deus no Antigo Testamento, Moisés, ele afirma o seguinte: hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor, Deus os abençoará. Vocês percebem? Uma escolha entre o bem e o mal. E como mencionei há pouco, queridos, o problema está associado com as decisões relacionadas com o mal, pelas tristes consequências que essas decisões trazem à nossa vida. Como é bom ser livre, mas ao mesmo tempo, quão terrível é ser livre e não saber usar essa liberdade. Pouco tempo atrás eu li uma fábula, uma história, eu achei interessante, quero compartilhar com vocês sobre esse tema de ser livre. Uma esposa, ela tinha um hábito em casa, sempre falava o que ela pensava. Liberdade plena de dizer o que ela sentia para o marido, a qualquer momento. E os anos foram se passando, e o marido não aguentava mais aquilo, e ele decidiu declarar sua liberdade. Chegou para a esposa e disse: chega! A partir de hoje as regras vão mudar nessa casa. Escuta bem, eu vou sair com os meus amigos quando eu quiser, quando desejar.
E tem mais, eu vou jogar bola com eles quando eu quiser, quando eu desejar. Eu vou para a casa da minha mãe quando eu quiser, quando eu desejar. E olhando para a esposa disse, tem mais, adivinha quem é que vai tirar meu sapato quando eu chegar em casa? E a mulher olhando para ele, com certo desdém, e sem pensar duas vezes diz, o agente funerário. Queridos, você pode viver livre, mas tem consequências. E algumas das consequências são tristes a nós. Você pode experimentar drogas, mas se você se tornar um viciado, a culpa é sua. Você pode usar sua liberdade e ter uma vida de promiscuidade. Mas se você contrair algum tipo de doença, ou viver dentro de si um drama emocional, a culpa é sua. Obviamente você pode fazer a escolha que você quiser, você é livre. Mas as consequências você vai colher daquilo que você plantou. Obviamente nunca foi plano de Deus que nós sofrêssemos. Só que dentro da realidade de uma criação, queridos, uma criação com livre arbítrio, escolher o errado sempre foi uma possibilidade real. E um outro problema aparente com livre-arbítrio é que Deus não concede esse dom somente para você. Deus dá esse dom a todo ser humano, a cada um de nós. E o problema é que muitos não vivem de maneira correta. E muitos machucam. E pior de tudo, muitos machucam outras pessoas nesse processo. E aqueles que já sofreram, eu tenho certeza que aqui entre nós existem pessoas assim. Você que nos assiste, conhece pessoas ou quem sabe vive essa experiência. Muitos já sofreram em virtude das decisões dos seus pais, ou pelo menos um deles. Muitos de vocês já sofreram pelas decisões e pelas ações de um cônjuge, de uma professora, de um amigo, de um parente. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Certamente Deus poderia não ter permitido que isso acontecesse à sua vida. E a única coisa que Ele precisava fazer, Deus, era retirar o livre-arbítrio dessa pessoa que te machucou. Só que se Deus houvesse feito isso, tirado o livre-arbítrio dessa pessoa que te machucou, para ser justo, Deus também teria que retirar o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolher. Vocês percebem o dilema? O problema é que o livre-arbítrio é uma bênção e também tem o potencial de ser uma maldição se ele é usado de maneira errada. E se você tem alguma dúvida sobre o mal como consequência do uso errado do livre-arbítrio, olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Não para a pessoa que está do teu lado aí, hein? Só uma figura de linguagem, hein? Olha ao seu redor, o mundo ao nosso redor. E sempre nesse ponto surgem duas perguntas. De onde vem o mal? De onde vem o mal? E a Bíblia afirma, queridos, que o mal tem existência real e que é centrada em um ser que é responsável por tudo isso. O próprio Jesus Cristo, quando caminhou por esse mundo, ele afirmou: um inimigo fez isso. Um inimigo fez isso. Que eles ouçam com atenção. A Bíblia o descreve como um adversário real. A Bíblia o descreve como um adversário pessoal. Na palavra de Deus ele é retratado por diversos nomes. E você com certeza já ouviu alguns deles. Lúcifer, Satanás, Diabo. A Bíblia o apresenta como aquele que tem sempre o desejo de nos enganar, o desejo de nos destruir.
Ele promete felicidade, só que te dá sofrimento e dor no lugar. Ele é um enganador que sempre age no intuito de dissimular suas ações. E é por essa razão que a palavra de Deus diz que ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Seu propósito? Enganar, ludibriar, destruir. Sua estratégia? Enganar a cada um de nós com suas mentiras, com suas promessas atrativas, com suas promessas sedutoras, que somente que eles nos levam à morte e à destruição. E todos nós conhecemos muito bem o seu trabalho, porque cada um de nós já sentiu na pele as consequências das suas ações. E nós precisamos, queridos, admitir que muitas vezes aquilo que ele coloca diante de nós é extremamente atrativo. Por essa razão nós somos atraídos. Somos atraídos por coisas que lá no fundo, muitas vezes nós sabemos que não são de acordo com a vontade de Deus. E agindo assim, nosso maior inimigo, ele sabe muito bem onde ele pode chegar. Ele conhece o caminho a cada um de nós, como atrair nossa atenção. Eu gostaria que você ouvisse com atenção aquilo que as Escrituras afirmam. Então estes desejos, a atração que ele coloca a nós, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já é maduro, produz a morte. Queridos, não se deixe enganar. O inimigo de nossas almas só deseja uma coisa: destruir você e a mim por completo. Matar a cada um de nós. Aniquilar com a raça humana, com um intuito, um propósito: atingir a Deus, o Criador. Ele sabe que a única forma de atingir o Criador do universo é atacando a nós, seus filhos. Seus filhos criados à imagem e semelhança desse Deus. E não se esqueçam, Ele existe. Ele quer nos destruir. Mas então nós nos deparamos com uma segunda pergunta, que sempre fazem a nós, invariavelmente: por que Deus não põe um fim no mal? Em primeiro lugar, me permitam, queridos, dizer a vocês que Deus restringe a ação do mal hoje. Deus se opõe ao nosso maior inimigo todo o tempo, porque se Deus não agisse dessa forma, nós já estaríamos aniquilados há muito tempo. Não há necessidade de lembrá-lo de todas as vezes que Deus nos livrou, você e a mim, de situações que poderiam ser o fim da nossa vida. Quantas e quantas vezes a mão invisível de Deus nos livrou do mal, sem que nós percebêssemos. E Deus continua a agir dessa forma. Mas a pergunta que permanece é: por que Deus não age assim todo o tempo com todas as pessoas? Em outras palavras, por que Deus simplesmente não elimina a presença do mal do nosso mundo? Por que Deus não corta o mal pela raiz? Uma coisa importante mencionar aqui, queridos, é: por Deus ainda hoje não ter eliminado o mal por completo, não significa que Ele não o fará. Pelo contrário, a Bíblia nos assegura que se aproxima, e muito rapidamente, o momento, o dia em que Deus intervirá na história como hoje nós a conhecemos, para colocar um fim, um basta, um ponto final em tudo que se relaciona com Ele, o mal e o seu originador. A palavra de Deus, queridos, afirma a nós de maneira categórica: esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. E também diz: pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Ouviram bem? A lâmpada dos ímpios se apagará. Mesmo que muitas vezes nós pensemos que a lâmpada dos injustos, dos perversos, possa brilhar mais forte do que muitas pessoas justas que nós imaginamos que não merecem o sofrimento ao seu redor, um dia ela se apagará para não mais brilhar. Mas você pode estar dizendo: tudo bem, um dia isso vai acontecer, mas por que não agora? Por que nós temos que ficar esperando tudo ao nosso redor, da maneira como hoje é esse caos que nós vivemos?
E essa é uma pergunta importante, uma pergunta válida. Eu creio que muitos de nós, queridos, fazemos parte da razão pela qual o fim de todas as coisas ainda não chegou. Deus, Ele é paciente. E a palavra dele diz de maneira clara a nós, esse Deus está esperando, pela boa razão de que Ele não quer que ninguém pereça, e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Deus, queridos, em sua misericórdia, Deus em seu amor, Deus em sua sabedoria, Deus em sua paciência, não interviu ainda na história humana como hoje vivemos, por achar que o momento ainda não chegou, por achar que o momento oportuno não está diante de nós. Ele ainda espera, Deus ainda espera que alguns aceitem o perdão, a graça que Ele oferece. Deus ainda espera que alguns desenvolvam um relacionamento com Ele. E obviamente nós poderíamos aqui gastar horas, dias, meses, anos, perguntando e respondendo mais e mais questões relacionadas com os porquês de Deus não intervir e eliminar o problema do mal. Portanto, Deus ainda permite que o sofrimento exista, da maneira que hoje nós o conhecemos, para manter esse precioso dom, o poder da escolha. A primeira razão é essa, porque Deus nos dá livre-arbítrio. Mas a segunda razão, porque Deus permite o mal e o sofrimento, é para, queridos, chamar a nossa atenção. Em muitas situações, Deus, Ele usa a dor, Deus usa o sofrimento para chamar a sua e a minha atenção. A dor serve como um alarme, uma campainha, um sinal. É como se nós escutássemos, chega, algo não está bem. Só que a dor não é o seu problema. Sua depressão, sua ansiedade, seus temores, não são seus problemas. São apenas sintomas. Tudo isso nada mais é do que sinais de que algo não vai bem. E que existe algo que precisa ser identificado, algo que precisa ser transformado. Qual é o propósito e significado do sofrimento para nós como seres humanos? A dor, queridos, pode levar pessoas ao arrependimento. Para alguns, somente após o sofrimento, somente após o desastre, em que vemos na experiência, na história humana, em que povos, nações, indivíduos se voltaram a Deus. Sofrimento, queridos, pode nos levar ao ponto em que nós reconhecemos a nossa situação e nos arrependemos das escolhas erradas que, infelizmente, muitas vezes tomamos. E, infelizmente, muitos de nós só aprendem dessa forma, através da dor. Muitos anos atrás, eu lembro quando eu fazia algo que não devia. Pegava o carro do meu pai, escondido, bem antes de ter habilitação. Ali com 15, 16 anos, já pegava o carro e saía dirigindo. E minha mãe dizia, filho, não faz isso. Filho, você vai ter problema. Não, mãe, tranquila, dirijo bem, devagarinho, sem problema, mãe. Adivinha o dia que eu tive que acordar para a realidade? O dia que eu tive meu primeiro acidente antes de ter carteira. Só aprendi quando me deparei com um problema. Só aprendi depois da dor, depois do sofrimento. Graças a Deus ninguém se machucou, mas a experiência fica. Quantos de nós só aprendemos quando nos deparamos com um problema, com dor, com sofrimento? Um grande escritor cristão chamado C.S. Lewis, certa vez ele escreveu algo mais ou menos assim: em nosso prazer, Deus sussurra. Em nossa consciência, Deus fala. Em nossa dor, Deus grita. E ele continua dizendo, a dor é o megafone de Deus para despertar
um mundo que está surdo. Eu tenho certeza que muitos de vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Eu sei disso porque é assim na minha vida. Quando tudo vai bem, saúde, dinheiro, casamento, os negócios, muito provavelmente nós deixamos Deus meio de lado. Mas quando vem a dor, sofrimento, angústia, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Caímos de joelhos, suplicamos: Deus, me ajuda, socorro, preciso de Ti, Senhor, me ajuda. Prezados, a Bíblia diz a nós: a dor fez com que vocês se voltassem para Deus, porque Deus às vezes utiliza o sofrimento em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado e procurar a vida eterna. O interessante é que a próxima sentença diz o seguinte: nunca devemos lamentar que Ele, Deus, o envie o sofrimento. Uau! Essa, querido, sem dúvida alguma, afirmação dura de ser aceita. Nunca devemos lamentar quando Deus permite que o sofrimento nos atinja. Por quê? Porque o sofrimento nos afasta do erro e nos leva ao arrependimento. Certa vez um profeta de Deus, chamado Jonas, ele decidiu seguir um caminho completamente contrário à orientação divina. E se você não conhece a história de Jonas, é um pequeno livro que está lá no Antigo Testamento, 4 capítulos, pequenininho, você lê numa sentada. Jonas decidiu ir num caminho contrário à vontade de Deus. Resultado? Ele foi acometido por uma terrível tempestade, ao estilo Sandy, e para salvar a vida dos que com ele estavam ali num barco, Jonas foi lançado ao mar para morrer. Só que Deus tinha preparado um cruzeiro especial para Jonas. E lá no fundo do oceano, dentro do estômago de um gigantesco animal marinho, Jonas afirma o seguinte: quando eu já tinha perdido toda a minha esperança, lembrei-me mais uma vez do Senhor, e a minha oração mais sincera foi ouvida por Ele. A dor, queridos, muitas vezes leva pessoas a Deus. Se foi necessário na sua vida sofrimento para que você possa ter aberto o teu coração a Deus, agradeça esse sofrimento e agradeça pela dor. E uma outra razão de Deus permitir a dor e o sofrimento em nossa vida é para nos ensinar a como depender dEle. Lembre-se, por exemplo, do exemplo do apóstolo Paulo, no Novo Testamento. Ele afirma o seguinte: fomos realmente esmagados e oprimidos, e tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte, e percebemos como éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos. Você nunca entenderá que Deus é tudo o que você precisa, até o momento que Ele for tudo o que você tem. Deus, queridos, é tudo o que você e eu precisamos. E se você nunca tiver problema algum, você nunca entenderá que somente Deus pode trazer a solução que você tanto precisa. Deus permite dor, Deus permite sofrimento na sua e na minha vida, para nos ensinar o quanto nós precisamos dEle. A realidade é que algumas pessoas, pela experiência que vivem, só aprendem essa importante lição através da dor.
infelizmente, é a única forma que funciona na vida da grande maioria das pessoas. E finalmente, Deus também permite o sofrimento para que nós possamos aprender a como ajudar outras pessoas. Você já parou para pensar nisso? Deus permite situações na nossa vida para que nós possamos ser um canal divino de bênçãos para outras pessoas. E esse é o último passo desse processo de restauração. O testemunho. A oportunidade de tocar a vida de outras pessoas através da nossa história. A oportunidade de tocar a vida de outras pessoas através da sua experiência. Por que Deus permite situações assim na nossa vida? A Bíblia afirma que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, ouçam com atenção, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Todos nós precisamos viver a experiência de restauração em alguma área da nossa vida. Todos nós precisamos de restauração mental, física, espiritual, social, emocional, em nossos relacionamentos, profissional, todos nós. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por dor, por sofrimento. Ninguém de nós é perfeito. E eu te pergunto, quem melhor pode ajudar, por exemplo, uma pessoa alcoólatra, do que alguém que já passou pelo mesmo problema com a bebida? Quem melhor pode ajudar alguém que está passando por problemas financeiros, do que alguém que já passou pelos mesmos problemas e conseguiu se reerguer? Percebem? As dificuldades que vivemos são meios de ajudar outras pessoas a ter esperança em seu coração. Há uma linda história na Bíblia. Uma história no primeiro livro, o livro de Gênesis. É uma das minhas histórias favoritas. A história narra a vida de um jovem chamado José. Desde pequeno, sempre me encantei com a história desse jovem. E até hoje, não apenas gosto de ler, como de contar a história de José. José foi um rapaz maltratado. Coisas horríveis e incríveis aconteceram na vida desse rapaz. Ele, quando você lê sua história no livro de Gênesis, ele é o mocinho da história. E ele não merecia tudo aquilo que aconteceu a ele. Seus irmãos o odiavam. E seus irmãos o venderam como escravo. E depois disseram ao pai que ele havia sido morto por um animal selvagem. Ele foi levado para uma terra estranha, uma terra longe de sua casa, uma cultura diferente. E lá José foi revendido como escravo. Na casa do seu novo patrão, ele tentou fazer o seu melhor. E ele foi bem sucedido, ele foi promovido ali a mordomo-chefe da casa de Potifar, diz a palavra de Deus, um alto oficial de Faraó. Mas nesse momento a mulher de Potifar se encanta com José. E ela faz de tudo para seduzi-lo. Ele diz não. Ela diz que foi atacada por ele. Portanto, ele é falsamente acusado e vai parar na prisão. Quando você lê a história de José, parece que a vida dele vai de mal a pior. José vai só afundando em sua vida, de mal a pior. Só que Deus sabia exatamente o que estava fazendo. De maneira extraordinária, lá da prisão, José passou a ser o segundo na posição do Egito, somente abaixo do próprio faraó. Deus o usou, aquele rapaz, não apenas para salvar o Egito, mas principalmente salvar sua própria família, de uma terrível seca que sobreveio ali em toda aquela região. Mais tarde, os seus irmãos vieram ao Egito para comprar comida. E após eles terem descoberto quem de fato era o governador do Egito, eles tinham uma certeza no coração que aquele era o último dia de vida de cada um deles.
Mas ouçam só o que José disse aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Deus, queridos, é maior. Deus é maior do que aquilo que as pessoas que causam dor e sofrimento à sua vida. Não importa o que já tenha acontecido a você, Deus é maior e Deus pode mudar toda e qualquer situação. Deus pode usar o que aconteceu para o bem, porque somente Deus pode tirar algo de bom daquilo que é mal. Somente Deus. Mas como é que eu posso usar situações como estas, situações na minha e na sua vida, para ajudar outras pessoas? Como posso usar minha dor para ajudar outros? A Bíblia afirma o seguinte: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E esse texto ele é bem mais amplo do que apenas você transmitir às pessoas informação. Você pode transmitir às pessoas tua história. Nós devemos sempre estar preparados para compartilhar com outras pessoas a nossa experiência. A nossa experiência, a nossa história com Deus. Existem muitas pessoas que precisam ouvir a sua história, porque elas enfrentam os mesmos problemas que você enfrenta ou você já enfrentou. Mas como é que eu posso compartilhar minha história? Simples. Em primeiro lugar, seja humilde. Todos nós estamos dentro do mesmo barco. Todos nós passamos pelas mesmas dificuldades. Quando você compartilha a sua história com Deus, não transmita para as outras pessoas que você é um super-herói espiritual. Não. Diz a palavra de Deus: se alguém foi vencido por algum pecado, vocês que são de Deus devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo. Partilhem as dificuldades e problemas uns com os outros, obedecendo dessa forma a ordem do nosso Senhor. Nós estamos juntos, queridos. Nós precisamos de ajuda. Seja humilde ao compartilhar a sua história. E uma segunda sugestão: seja real. Seja honesto sobre a sua dor. Seja honesto sobre o seu sofrimento. Ao compartilhar a sua história com Deus, seja sensível à pessoa que você está tentando ajudar, de maneira que ela possa ver em você alguém em quem ela pode confiar. Nada é mais importante do que essa experiência real com Deus, porque dessa experiência flui, queridos, a alegria de compartilhar com outras pessoas o que Deus tem feito na sua vida, na sua jornada nesse mundo. Mas a vida, diz a Bíblia, não vale nada, a menos que eu viva para fazer a obra que o Senhor Jesus me destinou. A obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. Se por acaso você, ao estar conosco, tem sentido algo especial na sua vida, não deixe de compartilhar esse sentimento com outras pessoas. Queridos, eu quero concluir a mensagem de hoje, bem como essa série, mencionando a vocês, uma vez mais, quão importante é confiar em Deus, para que esse processo de restauração seja real na nossa vida. Só que para isso ser real, na minha e na sua experiência, nós precisamos ter uma atitude adequada. E viver assim, com essa atitude adequada, nada mais é do que uma escolha, mais uma escolha. A escolha que você precisamos fazer.
Você pode decidir continuar vivendo em amargura. Você pode decidir viver preso dentro de si mesmo, quando a dor, o sofrimento aparecem na sua vida. Ou então você pode escolher um outro caminho. Mesmo quando dor, sofrimento surgem, você pode viver em confiança, buscando em Deus a força necessária para enfrentar as adversidades da vida. Nós temos inúmeras situações como essa. Pessoas que passaram por experiências similares de vida. E algumas que se tornaram, e eu conheço pessoas assim, extremamente amarguradas. Eu conheço pessoas extremamente iradas com Deus. Mas também conheço outras pessoas que passaram por situações de dor e sofrimento, mas que tiveram uma atitude completamente diferente. Alguns fogem de Deus, outros correm para os seus braços. E a escolha é sua, a escolha é minha. Quando momentos de dor e sofrimento vêm a nós, nós podemos tanto nos afastar de Deus como nos aproximar dEle. E Cristo Jesus, quando por esse mundo caminhou, Ele disse: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E eu gostaria que você prestasse atenção em duas palavras nesse texto. Duas coisas que nós precisamos quando nós vamos a Cristo: paz para lidar com o sofrimento do passado, paz para lidar com o sofrimento do presente, e coragem para lidar com o sofrimento do futuro. Jesus Cristo está basicamente dizendo para você: eu posso lhe dar exatamente o que você precisa para superar esse momento de dor. Confia em mim. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Por milênios o ser humano tem perguntado: por quê? Por que existe dor? Por que existe sofrimento? Por que um Deus de amor permite que isso aconteça? Mas, queridos, ouçam bem: a suprema resposta de Deus não foi apresentada a nós através de simples palavras. A explicação veio a nós não através de uma maneira filosófica, nem também apenas de uma maneira teológica. Não. A maior resposta de Deus a nós foi dada através de uma decisão que Ele tomou de vir a esse mundo. A decisão que esse Deus tomou de vir e passar por tudo aquilo que você e eu passamos. Deus veio a esse mundo como uma criança. Deus suportou toda a dor, todo o sofrimento que jamais precisaremos passar, para que você e eu pudéssemos ter hoje esperança de alcançar livramento da armadilha do mal. Jesus, queridos, Ele é a resposta para o problema do sofrimento. Eu não conheço a dor de cada um de vocês, de alguns conheço. Eu não conheço o sofrimento de todos vocês. Não sei o que você está passando agora, mas eu quero que você faça uma pergunta a você mesmo: como será o final da minha vida? Como será o fim da minha vida se eu viver afastado de Deus? Será que eu vou ter esperança naquele dia? Será que eu vou encontrar perdão naquele momento? Será que eu vou ter paz e esperança quando tudo isso acabar? E nesse momento, ao nos despedirmos,
E querido amigo, querida amiga, eu convido você que está aqui, você que nos assiste, a aceitar o amor de Deus. Eu sei que eu vou dizer é difícil, mas confie. Aceitar o amor de Deus a despeito da dor e sofrimento que talvez existe na sua vida nesse momento. E que você permita que esse Deus o segure em seus braços. Que Ele o guarde para sempre. Porque somente nele você viverá esse real processo de restauração. Somente nele a transformação será real na sua vida. E finalmente, não deixe de ser um instrumento usado por Deus para levar alento, esperança ao coração de muitas pessoas que hoje passam pelo mesmo caminho que um dia você passou. Deus eterno, vivemos num mundo em que, quando menos esperamos, nos deparamos com situações que perguntamos: e agora? O que faço? Momentos em que simplesmente não sabemos como agir, que decisão tomar. Muitas vezes momentos em que a dor nos sobrevém, que o sofrimento é uma realidade na nossa vida. Bom Deus, de uma maneira especial, oro e suplico a Ti, aqui todas as pessoas que aqui se encontram, aqueles que terão a oportunidade de ouvir ou assistir essa mensagem, que possam compreender que nunca foi Teu plano que viéssemos a sofrer nesse planeta, mas por Teu amor, o Senhor nos deu esse dom, o dom da escolha. E infelizmente o ser humano escolheu um caminho diferente, um caminho separado da Tua vontade, do Teu sonho a nós. E hoje vivemos as consequências dessa escolha. Mas, bom Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos porque em Teu plano de restauração, em breve, muito em breve, o mal será exterminado por completo. O seu originador será eliminado de uma vez por todas. E nós estaremos libertos para sempre da presença e das consequências do mal. Mas que até aquele momento, até aquele dia, quando por esse mundo ainda trilharmos, possamos, bom Deus, em nossa experiência contigo, encontrar a paz e a coragem para viver. E eu suplico, bom Deus, dá-nos paz, dá-nos coragem. E que na nossa experiência contigo possamos aproveitar, Senhor, cada oportunidade, cada momento que o Senhor nos dá, para que possamos compartilhar nossa história com outras pessoas. Eu suplico, bom Deus, que cada um de nós possa ter essa sensibilidade da oportunidade, do momento, de dizer a outras pessoas o que o Senhor tem feito em nossa vida. Pai querido, toma-nos em Tuas mãos, despede-nos em Tua presença, dá-nos uma maravilhosa semana ao Teu lado e ajuda-nos, Senhor, a crescer e a viver contigo. Isso Te suplicamos em nome e pelo amor de Teu Filho, a razão da nossa vida, Jesus Cristo. Amém, Senhor.